Fala Clube, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo esse episódio. E seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Graco, sempre um prazer ter você aqui. Fala Clube, como estamos? Tudo bem, Matheus? Em primeiro lugar, agradecer ao betcerto.net, nosso parceiro aqui. E hoje eu vou fazer de uma maneirinha diferente, vou falar o que eles estão propondo para que se possa fazer as apostas no dia de hoje. Então, Campeonato Brasileiro? Tem. Campeonato Argentino? Tem. Campeonato Mexicano, Chileno, Colombiano, Equatoriano, Paraguaio e Venezuelano só hoje. Cada dia vai mudando, então você que gosta de futebol e outros esportes também, você pode ir no betcerto.net, fazer o seu joguinho e torcer pelo green, né? Bom, já que você falou de outros esportes, já vou puxar o gancho na hora. Marcelo Fadu, seja bem-vindo. Muito nosso obrigado. Convidado de hoje, que é de esportes. Exatamente, cara. O tal de videogame, né, que o povo tanto fala, virou esporte e a gente tá aí há 5 anos nesses esportes. Acho que a primeira vez que a gente conversou, Matheus, eu ainda era do esporte tradicional. Há muito tempo atrás, talvez uns 5 anos, quando eu cheguei em Rio Preto. Hoje em dia eu já tinha um pouquinho nos esportes, né? Mas eu tava começando lá, mas agora 100% videogame. Rolou até no ao vivo você e o Pedro Zac jogou, né? Apanhou no FIFA, como na época que eu jogava FIFA, porque eu fui roubado por um League of Legends, infelizmente. Fui sugado a minha alma pro LoL. Mas naquela época eu era fifeiro. Você era fifeiro e bateu no Pedro Zac pra caramba naquela partida. Apoiou ao vivaço e ainda teve que pagar a prenda, se não me engano. É verdade, ele pagou a prenda. Ele cantou, né? Foi. Ô, Fadu, bom, aqui o nosso podcast é pra você contar um pouco da sua história, pra gente documentar mesmo quem é Fadu, o que você faz. Então vamos começar da onde você veio, o que você faz de formação, do início do Marcelo Fadu. Perfeito, quem que é essa pessoa que tá aqui em Rio Preto, né? Enfim, que realmente eu cheguei em Rio Preto há 5 anos atrás, na verdade acho que um pouco mais, a gente tá eu acho que foi 5 anos, exatamente, 2017. A pandemia faz a gente se perder um pouco nas datas. Parece que tudo é um ano só. Não, mas foi antes, foi 2016 ou 15 que eu cheguei aqui. E eu sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, eu vim de lá. A minha esposa, ela passou na residência médica aqui no hospital de base, e hoje ela tem uma posição muito boa lá, é chefe né, tem uma posição boa, porque eu não posso falar assim, chefe, mas eu sou chefe dela lá e ele tá falando que é chefe. O chefe dela, que a gente sabe, os diretores lá, mas ela ocupa um cargo de chefia, pelo menos entre os residentes ali, que é na oncologia. E então, 6 anos se passaram, a gente criou raiz aqui. Inclusive, meu primeiro imóvel adquirido foi aqui, então acho que eu tô cada vez mais fincando o mastro nessa cidade. Era pra ser Rio Preto mesmo. Era pra ser. A 017, né, gente? Como a gente gosta de falar. 017, eu gosto disso que vocês falam, acho interessante. E a 017 me pegou do 031, virei 017. Mas eu sou formado, minha formação acadêmica, cara, por incrível que pareça, sou bem cigano, assim, como se diz, porque... Formei em Franca, minha faculdade, por mais que eu sou de BH, eu me formei em Franca no 016. No rival? No rival. Eu me formei em Franca, voltei para Belo Horizonte e também, depois disso, eu fui para São Sebastião do Paraíso também. Antes disso, até o 035, aí, o interior de Minas, perto de Ribeirão Preto. E aí, cara, minha vida foi sempre estudos, trabalho depois das formações, então eu sou formado em comércio exterior, administração, e aí e direito. E nessa formação de direito eu comecei a trabalhar com clubes de futebol, que eu sempre foi sempre foi uma paixão para mim. Sempre gostou de esporte, né? Sim, sempre gostei. E aí meu primeiro clube que eu trabalhei foi a Inter de Limeira. Eu trabalhei como uma posição mesmo. Já fazia lá em BH trabalhos contra o Cruzeiro, eu sou cruzeirense, contra o Atlético, porque eu era advogado de um escritório no qual pegava as ações trabalhistas de jogadores da época de BH. E é um dos maiores escritórios, do Dr. Fábio Cruz. Incrível advogado até hoje, Dr. Fábio. Chegava lá, eu estava na mesa, estagiáriozinho, né? Aí passava o Tafarel, aí passava o Dida, aí o Hever. Então era assim, o nosso dia a dia lá. Dava Marcelo Oliveira. Umas camisetas? Cara, eles me evitavam lá porque eu era tiete. Eu não sei ser tiete. E quando eu sou tiete é um problema sério. Então, quando passava esses grandes jogadores,
Eles falavam, fica lá na sala lá, estagiário. Nem Os caras te aparece, trancavam né? lá. Nem aparece. Ó, toma essa pilha aqui, ó. E eu fui estagiário Resolve. velho, cara, e até hoje não sei ser tiete. Até hoje eu sou estabanado pra quando eu sou fã de uma pessoa, eu preciso te falar o quanto que ela é importante construir o meu caminho, sabe? Eu não sou aquele cara recluso, mas assim, óbvio, cada vez mais entendendo o momento certo pra chegar. Sim. E eu fui estagiário, entre aspas, velho lá, direito foi minha segunda formação, mas o doutor Fábio Cruz me preparou para ir pro direito desportivo. Aí mergulhei nesse núcleo, nessa bolha que é o direito desportivo depois de muito tempo. E aí eu tava com uma pequena verba, eu queria investir em alguma coisa, eu fui investir em uma plataforma de campeonatos. E essa história que a gente contou lá atrás, já se formou muita coisa, né? Mas eu quis investir numa plataforma de campeonatos para videogame. Então, eu tava vendo um amigo meu jogando um campeonato num site gringo. Tipo, aí ele acabava de jogar com o adversário brasileiro, aí ele ia lá, postava o resultado, passava para a próxima fase, aí o campeão ganhava 200 libras, 100 libras, e tudo em inglês. Aí eu perguntei, cara, você está jogando com um brasileiro, vocês comunicam o resultado ali, você fala com ele em português, e um site em inglês, aí ele falou, porque não tem no Brasil. Aí eu, tipo assim, não tinha. Eu falei, não tinha, então vamos procurar buscar fazer um site nesse porte. E aí encontrei um sócio que era na época, ainda youtuber, ele chamava Crocodilo Games, ele é um youtuber de FIFA, bem sedimentado no meio, que é da cena de FIFA, vai conhecê-lo. E o Crocodilo foi meu sócio durante muitos Ele é de BH tempos. também? Não, ele era de Curitiba, porque quem me indicou foi esse próprio amigo meu que estava jogando esse campeonato. Falei, cara, fala com esse youtuber aqui que eu acho que ele vai ter boas ideias, que ele vai te apresentar o meio para você tentar trabalhar e também vai te ajudar com publicidade, etc. E foi mesmo. E o Fadu nessa época já era gamer mesmo? Sempre fui. Sempre. Sempre. O videogame na minha vida, cara, ele foi por muito tempo até minha babá. Eu sou filho único, né, de pai e mãe. Meu pai tem o primeiro casamento, mas de pai e mãe, segundo casamento, que é do meu pai, só tem eu. Então, o videogame foi por muito tempo a minha babá, assim, Bom, sabe? não vamos entregar a cidade, mas qual foi o seu primeiro, então? Ah, com certeza foi Atari, pode entregar. Né? Ano que vem eu estreio meu Zenta, eu faço 40 ano que vem. Então, eu sou de 83, final de 83. E o meu Atarizão foi o primeiro. Meu pai sempre trabalhou no meio de eletrônico, sempre trabalhou na Philco, Sharp, então eu tinha acesso rápido a alguns jogos que saíam, alguma coisa, por ser sempre conectado ao mundo eletrônico. E talvez isso até me levou a ser um nerdzinho ali. Eu era o nerd futebolista, que são raros, né? Mas eu era esse tipo, de videogame, quadrinhos, X-Men na minha vida, os desenhos de Cavaleiro do Zodíaco e o futebol como um pano de fundo muito gostoso para minha vida. E aí, retomando a parte do site de campeonatos, a gente cria um site e aí a gente encontra uma empresa aqui, da Inexus, aqui em Rio Preto, uma agência que até hoje é nossa sócia, através do Renner, que nos oferece essa construção do site, né? Porque, eu tive a ideia, mas e aí? Não sou programador. Sou nerd, mas não sou programador. Pois infelizmente, né? Porque hoje um programador... Mentira, infelizmente não. Estou muito feliz do que estou. E programador hoje é um cargo, assim, que a gente está de joelho precisando hoje no mercado. E aí, a gente tem a figura agora de criar esse site. Passa-se uns meses, essa ideia ocorreu em 2016, até 2017 a criação do site, ok, vamos agora divulgar esse site, né? Então, no final de 2016, começo de 2017, a gente estava pronto para lançar um site de competição 100% nacional, com tecnologia própria de eliminação, de chaveamento, etc. Quebramos a cabeça dos programadores, 2 programadores incríveis aqui de Rio Preto também, fizeram o site 100% automatizado, ficou melhor que o gringo. Eu cheguei pro pessoal, falei assim, tá vendo esse site gringo? Faz, igual. A tecnologia, não, a gente consegue melhorar isso, então ótimo. Então, só copia e faz. Contou com também pesquisa com os jogadores para saber o que poderia melhorar e tal, Sim. assim? Essa foi a essa parte de otimização do que o gringo já propunha, né? Sim, essa é a parte boa da gente ter aquele sócio que eu te falei, que ele era do meio. Então, ele, por ser youtuber, ter 200, 300 mil seguidores na época, hoje ele passa, acho que
tá perto de 500 mil, já passou, enfim, não sei. Mas ele tinha essa conexão com todo o mercado. Então ele sabia, por uma pesquisa, eu fui na BGS lá em 2016, esfregar a barriga, andando para lá e para cá, sentando no chão. Falei, cara, olha que legal o meu site, por que você não entra aqui, por que você não faz isso acontecer? E é bem legal lembrar essa história, porque... Assim, a gente tem aquele negócio, olha que meu site mostrando por um influenciador por um, e os caras não te dando bola nenhuma, Sim. né? E, enfim, você olhar para trás e saber o tanto que você tem que ralar para você mostrar que quando der certo vai se posicionar bem, é uma dificuldade muito grande. Mas aí a gente fez a publicação estava para fazer a publicação do site, o site rodou, o beta nosso... travou, porque a gente colocou tipo 4 mil pessoas num dia lá, foi uma loucura. De tão sucesso deu errado, né? Que travou e falou, infelizmente, a gente viu que a gente precisava de mais gente, mais demanda, e a gente fez o primeiro de graça, foi uma loucura, a demanda estava muito reprimida, e aí a gente Sinal que foi sucesso foi, já. Foi, cara. Foi, principalmente na fase beta, porque era de graça. Eu falei assim, vem cá testar, né? Sejam vocês os testadores aqui, que é a melhor coisa que você faz. Descobre os erros aí pra gente. Que é o usuário, né? O melhor teste é com o usuário. Você pode inventar caneca, mas o cara, pra colocar um bocal aqui, mas o cara vai só beber assim, porque ele é o usuário, ele é o consumidor. Não adiantou nada você fazer o bocal perfeito aqui na frente. Então, esse teste AB aí foi muito importante. E aí, cara, a gente está com um site dessa vez mais estruturado, com capacidades, a gente precisa de fazer uma propaganda maior, nível nacional. Tem um atleta nosso que estava, na época não era atleta nosso, tinha um atleta, 2 na verdade, que estavam indo para o primeiro campeonato da EA, FIFA 17, ou seja, lembra que o FIFA 17 é lançado em 2016, né? FIFA 17... Eles vão jogar o primeiro campeonato oficial da EA. A EA resolve colocar a mão nos esportes e fazer lá em Miami o primeiro campeonato de esportes. Ok. Aí a gente vai e chama um atleta que chama Rodrigo Araújo e ele me indica um outro que chama Rafael Fortes. E o Rafael Fortes, falei assim, cara, vocês vão entregar a camisa, eu vou entregar a camisa pro Rodrigo, Digo, e o Rafael, que é o Rafifa, que depois ficou conhecido como Rafifa, vocês dois vão fazer a nossa publicidade. A camisa é a logo da empresa, é parecido com a parceira de vocês, é como se a BetCerto tivesse entregado a camisa da BetCerto para fazer propaganda lá para eles. Aí, é bom até que tá ilustrado e eu ainda ajudo o patrocinador de você. Obrigado. Porque fica a ilustração do que era. Então, em vez de BetCerto, aqui era Sportflix, exatamente como tá essa logo. Aí, pegamos a BetCerto e levamos lá pro campeonato mundial. A BetCerto é o quê? Provavelmente um site de apostas, como você colocou, né? Então, é um site de apostas. O nosso foco é um site de competições. Chega lá no campeonato de Miami... A ESPN compra os direitos de transmissões, ESPN Brasil compra os direitos de transmissões com narração, com comentarista. E são 2 dias de campeonato, Rafael e o Digo vão bem no primeiro dia, o Digo cai na primeira ou segunda fase no segundo dia, o Rafael é campeão, Rafifa campeão. Então você imagina... Valia como um mundial já? Pan-americano. Era os melhores da América, do Sul, do Norte e Central. Estavam lá, um Pan-americano. Então foi o primeiro título oficial, foi com a camisa, como se fosse da BetCerto, com a camisa da Sportflix. E aí... que vem o Rafa FIFA foto campeão. Em tudo quanto é lugar. Capa do FIFA.com. A gente foi, eu tenho print até hoje, o Rafifa lá no FIFA.com. Tipo assim, eu era um simples assim, advogado que estava trabalhando, tive uma ideia junto com o meu sócio e fizemos um projeto como esse. Então, é muito parecido com o pessoal, por exemplo, da audiência aqui, óbvio, né? O pessoal da própria BetCerto, que tem aí os seus empresários. Eles entendem que, imagina eles coloquem a camisa numa pessoa, essa pessoa é campeão pan-americano. E aí, quando ele vai dar entrevista, ele vai estar com a camisa, ele vai falar assim, qual que é o seu time? Ele vai falar assim, não, meu time é BetCerto. No caso, ele falou, meu time é Sportflix. Aí... provavelmente o que não deve acontecer para a BetCerto, mas aconteceu para mim. Eu falei, cara, eu não sou mais uma plataforma de competições, eu sou também um time de esportes a partir de agora. Porque todo mundo quis fazer parte do time do Rafifa. O Rafifa chega, ele vai... entrevista para Globo, ele é recebido no aeroporto, ele vira comentarista de outros jogos, os europeus, os campeonatos europeus, por exemplo, vira comentarista e uma mídia muito grande. O Rafael sabe trabalhar de uma forma verbal muito bem. Só uma dúvida. Claro. Antes disso, como que foi o contato com ele e com o Digo?
Assim, eles participavam dos campeonatinhos dentro do site, e aí eles eram os melhores, e aí você falou, como eles vão lá, eu vou já chegar junto deles, e era mais uma amizade, assim, usa minha camisa, ou não, uma coisa contratual mesmo? Contratual. Isso que me salvou, aí a parte do advogado entra bem. O Digo, a recomendação nossa foi através, se não me engano, através do meu sócio, que conhecia a cena melhor e falou que tinha um atleta. Eu tenho que resgatar isso na memória, eu não consigo lembrar a indicação do Digo. Talvez até o próprio Digo possa depois me lembrar. Então, assim, ele foi indicado e aí a gente falou assim, cara, você vai ter um dinheiro por mês e um contrato por 6 meses pra você jogar esse campeonato e representar a gente mais vezes, outras vezes em todos os campeonatos de shopping, que na época era muito famoso. Aqui tem também a Ten Games, né? Sim, tinha. E lotava. Lotava. E aí os atletas das equipes vão com maior orgulho pros campeonatos igual a Ten Games. Então aí o Digo me indicou o Rafifa. O Digo que me indicou o campeão. Falou, cara, tá indo também uma pessoa. Ele me indicou 2, na verdade. Um não quis ir conosco e o Rafifa quis. O Rafifa, Rafael Fortes, foi lá e falou, cara, vou com vocês, e foi campeão. E aí quando o Rafifa volta, isso do começo de 2017, ele é contratado para jogar no Paris Saint-Germain. E por ele ter saído com contrato aqui, o Paris Saint-Germain tem que comprar da gente. Então ele compra da Sportflix o atleta. Então a gente fez a primeira venda internacional da história para um atleta, para um time de futebol, como o Paris Saint-Germain. Em 2017, isso. O Neymar tinha acabado de chegar. Então o Paris Saint-Germain estava num hype absurdo já na mídia. E aí foi o boom para mim em geral. Além de eu ter sido campeão, eu faço a primeira transferência internacional e a capa de Quer jogar no PSG, quer jogar nos times de fora? Joga aqui que a gente tem o caminho, né? A gente faz a sua cancha. Eu gosto bastante de linha do tempo. Qual o prazo que foi, tipo, campeão, transação? Muito rápido. Acontece, as coisas nos esportes acontecem às vezes infelizmente, mas às vezes felizmente, bizarramente, muito rápido. Então, a gente tá falando de... O Rafael, ele foi assediado pro pessoal do Paris Saint-Germain, não tem problema, né? O assédio, entre aspas, aqui não é uma conotação ruim, mas ele foi perguntado lá se ele podia ir para Paris Saint-Germain logo depois que ele acabou de descer com o troféu na mão. Eu não estava lá. E o pessoal falou assim, olha, conversa lá com sua empresa, a gente pode ter interesse de tê-lo. Porque eles já tinham tido o Neymar. Você não estava lá porque só foi como um patrocínio. Perfeito. Não tinha nada nem disso de seu time, né? Assim, tinha uma começo já de ideia, conversa. Porque tinha esse contrato de 6 meses e ele foi contrato de atleta, sabe? Atleta de prestação de serviço, é o artigo 28A da Lei Pelé, que é o atleta individual. É o atleta da natação, é o atleta do tênis. Ele é um atleta, não é coletivo, né? Ele é individual. O jogo FIFA é um... Então ele pode ir, não precisa de ter o salário dele diferente, não precisa de ter carteira assinada, etc. Então, todos eles foram como atletas individuais, mas com contrato de direito de imagem vinculado a gente. E aí que quando ele tem que sair para o Paris Saint-Germain, eles têm que pagar a multa contratual da imagem dele pra gente. Então, essa linha temporal, respondendo a sua pergunta, foi 2 semanas. Na verdade, ele já chegou comigo com a proposta. Aí, cara, você vê... O brilho no olho dele falando, cara, olha o que tá acontecendo. Como é que você vai segurar o moleque? Não, e a gente não quer. A gente quer que todo mundo voe, cara. Sim. A gente tem o maior orgulho de ver os nossos atletas batendo asa aí. Tem um atleta nosso que foi ex-atleta nosso que estava no Atlanta United atualmente. Tem atleta nosso que estava na Inter de Milão, recentemente, depois que a gente fez. Então, assim, a gente adora que os atletas batam asas, porque a gente também pode ter escolhas que sejam difíceis para eles. Então, a gente também entende se for difícil para nós. E aí, o Rafifa já chegou com essa proposta comigo, só que eu cozinhei o galo por um tempo, porque a gente acabou de ser campeão, vamos trabalhar essa imagem da Flix ainda, que chamava Sportflix na época. Ser campeão, vamos laçar esse mercado e mostrar cada vez mais. E o nosso patrocinador lá em 2017, quem fez a camisa e foi o patrocinador, entre aspas, Netshoes. Então, olha pra você ver, ele tá conosco até hoje, 5 anos, e eles fizeram basicamente a camisa e nos deu, assim, o que é hoje um valor quase pífio, assim, dentro dos esportes, sabe? Então, mas apostaram na gente e foram primeiro a apostar quando ninguém apostaram. Então, era muito dinheiro para um primeiro investimento, mas olhando hoje o retrato dos esportes, não se compara. Então, ele já chegou, falou com essa proposta, de repente, sou campeão com a equipe pan-americana, com a minha equipe campeã pan-americana, e tô na outra semana fazendo uma call com um árabe inglês do Paris Saint-Germain, querendo comprar o Rafael, e a gente discutindo o valor da multa contratual. Então, o valor da multa, acho que na época foi R$20 mil, que pra mim, tipo, uma empresa que acabou de nascer, foi ótimo. Deixa eu pegar esse 20 mil e reinvestir. Sim. Aí o Rafifa saiu, de novo, capa, notícia pra todo lado.
e pego esse 20 mil e vou investir. Contratamos mais 5 atletas. A FIFA virou mais 5 atletas. Aí a gente contratou atleta daqui, outra daqui, que poderia nos trazer uma visibilidade tal qual. No caso, ele não. Os atletas, eles, por ser esporte, né, não precisa estar no local. Ou vocês preferem que esteja, que tenha um período de treinamento junto e depois um período na cidade deles? Como que é essa parte de... Perfeito. É uma questão muito importante. E aí a gente vai avançar etapas para falar do tempo presente. O esporte individual, quando ele é individual, no caso do FIFA, ele é possível ser feito em espaços que a pessoa esteja longe da gente. Assim, a gente gosta que esteja todo mundo no mesmo ambiente, treinador e tudo mais, mas o individual é possível. Ele pode jogar da casa dele e tal, não tem a necessidade da ideia do coletivo. Já os esportes coletivos, que é o que a gente trabalha hoje na Line, por exemplo, do LoL, do Free Fire, Wild Rift, eles têm que estar juntos. Então, o nosso office hoje é dentro do Allianz Parque. A gente está tem um escritório lá que dentro, animal. uma rede de escritórios dentro do Allianz que chama Base Coworking. E a gente é uma das equipes, é a única equipe de esporte que está lá onde os atletas de LoL trabalham, onde as nossas equipes técnicas trabalham, onde quando eu vou para lá, o Allianz é o meu caminho da roça ali. Então, ali eles têm um horário muito parecido com qualquer outro tipo de trabalho, qualquer esporte. Tem o acompanhamento do psicólogo, tem horário para treinar, tem horário para descansar, tem horário pré-jogo, pós-jogo, revisão de jogos nas telões, nas televisões que temos lá. E um ambiente super agradável, que é um ambiente assim, que lembra o esporte para eles o tempo todo, né? Lembra do que eles fazem parte. Então, sim, os esportes coletivos é muito importante eles estarem juntos. No meio dos esportes é bem famosa as Games House, né? Sim. Que as equipes têm, né? Ô, Fadu, agora voltando ali no Rafifa, como que foi isso da transação? Primeiro, ele foi a primeira transação, né? Brasileira. Sim. E como que foi para mensurar valor? Porque vocês não tinham nenhuma... A mensuração estava no contrato, olha a parte boa de ser advogado. Então, assim, eu coloquei uma cláusula, esses 20 mil reais que eu coloquei na cláusula de imagem, falei, se esse menino fizer muita merda lá, ele me dá 20 mil reais, sabe? Tipo assim. E aí vocês disserem, foda-se, eu vou falar aqui agora que eu sou do time tal. Mas peraí, amigo, você tem um contrato assinado. Sim. Aí eu vou lá e te executar. Mas, cara, que sorte e que boa visão que a gente teve de contratar um atleta que está hoje. Aí o Rafifa vai no Paris Saint-Germain, ele volta como atleta. Eu tinha perguntado porque ele foi para lá, para Paris, foi poucas jogar vezes. Lá. Ele conseguia jogar, ele foi um representante do Paris jogando aqui no Brasil. Ele jogava os campeonatos regionais. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Acho que não tem dentro do esporte algum exemplo que você representa um time aqui, sabe? Tem, por exemplo, nesses times clássicos. Sabe, quando você aposenta e aí você vira um representante do time só que aqui. Jogando em outros locais, assim, não precisa ser... Mas eu não sei se tem, por exemplo, dentro do esporte tradicional, por exemplo, um nadador do Manchester United, aqui no Brasil, nadando no Campeonato Brasileiro. Um exemplo só. Mas eu acho que não tem isso. Mas os esportes é muito clássico isso. Tanto que, por exemplo, muitos times internacionais estão aqui num jogo que chama Rainbow Six. Não sei se vocês jogam, é um sucesso aqui no Brasil muito forte. Então a gente tem gigantes do mercado internacional aqui. Atletas do Wolverhampton, os atletas da Inter de Milão, todos eram Atlanta United, né? É a Atlanta do time do MLS lá. Eu acho que é o United. Também daqui. Então, tudo isso representa assim, você é contratado, mas você pode jogar o campeonato regional. E aí pode ser que o time chame ele para fazer ações lá. O Rafifa teve a oportunidade de conhecer o Neymar, o Thiago Silva, na época que estava lá, Buffon, ele tem foto com essa turma toda. Legal demais. Então ele foi para lá algumas vezes para algumas ações, mas os campeonatos onde ele jogava era aqui e ele era a grande entidade, e até hoje é a grande referência. E aí se eu contar para vocês onde que o Rafifa tá hoje, vocês não acreditam. Conte. Rafifa hoje tá no gerenciamento de projetos nossos. É uma pessoa que... Puxou para dentro. No escalão. Ele é gerente de relações junto com a Netshoes. Ele vai para dentro do Grupo Magalu 2 vezes por semana trabalhar o nosso relacionamento. É um rapaz que tá, assim, tudo para estourar no mundo também, além de ser um grande talento nos esportes, também no mundo corporativo.
tem uma sagacidade absurda, sangue no olho. Às vezes é chato demais eu falar desacelera aí. mas é bom. É muito bom estar com ele hoje. Depois que ele voltou como atleta. E diz ele que ainda ele vai tentar no FIFA 23. Eu falei, tá bom, mas não no seu horário, que senão eu vou te matar. Então todo mundo gosta dele. É um menino que é formado, tem formação, não deixou os estudos. E está conosco hoje com muito brio e muito querido por todos. Então ele não pendurou os controles profissionalmente. Não. Ele está ainda querendo ser aquele, como ele falou, o master, né? Que entra lá e Você lembra o Rivaldo que era presidente e entrava para jogar nesse canto? Ele está ocupando aí um cargo de diligência e também está querendo brincar ainda nos esportes, que eu acho que deve estar dentro do âmago deles, né? Assim, eu acho que é um sentimento que eu não tenho de competição, que deve despertar para eles algo a mais. Sim. E ele foi muito bem na temporada do FIFA 22, cara. Ele falou que ia ser o último sprint dele. Aí no final da temporada ele já começou a pegar umas posições mais como pra gente testar, como manager, ajudando em algumas lines ou outra. E agora a gente colocou ele para dentro do grupo como um todo. Então, eu acho que deve ter alguma veia ali que bate mais forte e não deixa ele escapar do controle na mão. Você que trabalhou com transações e como advogado de atletas de esportes tradicionais, como futebol, e do esporte eletrônico, e assim, o que é mais difícil quando envolve a transação e tudo mais, o esporte tradicional ou eletrônico? Cara, eu acho que nessa parte de transação, se você for específico nesse ponto, os esportes, os esportes têm uma característica de ter agilidade e menos formalidades. Então, o esportes, ele não tem uma figura que é tão burocrática, tal qual o CBF e FIFA, para você ter camadas. Muitas vezes você se relaciona com o clube diretamente e acabou. Algumas vezes, alguns esportes, você tem que lembrar que isso é importante para a audiência, né, que é rotativa, e normalmente a audiência que ouve pela primeira vez sobre os esportes, eles têm uma grande diferença. Como a gente não tem essa identidade federativa, como a gente não tem essa figura FIFA, CBF dentro deles, quem é dona do jogo dos esportes é a dona a publicadora, a dona do jogo. Quem que é dona do FIFA, né, atualmente é a EA/FIFA, né, que eles vão se separar e tal. Quem é dona do League of Legends é a Riot. Quem é dona do Fortnite é a Epic Games. Já quase esqueci. Quem é dona do Free Fire é a Garena. Então, assim, eles colocam as regras que eles querem, porque eles desenvolveram o jogo. Então, alguns campeonatos, por exemplo, como a Riot, qualquer transferência que eu tenho que fazer, eu tenho que comunicá-los. Mas muito mais rápido. Olha, transferência do atleta tal, não aceita, por exemplo, nível de empréstimo. Alguns não é aceitado. Por exemplo, no Free Fire eu não posso emprestar um jogador. Então, isso tudo tem muita relevância hoje para a gente fazer essa dissociação. Respondendo a sua pergunta, os esportes têm muito mais agilidade e é o perfil que eu gosto mais. A burocracia da FIFA foi uma das coisas que me afastou dentro do mundo do futebol, mas é muito mais fácil e muito mais ágil transferir atletas dentro dos esportes. Esse do Paris Saint-Germain mesmo foi direto. A EA não liga pro que tá acontecendo. Até porque tava começando, né, Sim. também. Ela não tinha tantas garras Perfeito. Assim no esporte, né? Perfeito. Deve ser gratificante pra caramba, né? Você acabar se encontrando ali e ainda acabar trabalhando com o que realmente você sempre desejava, deve ser algo total. Acho que é isso aí que não deve ter preço, né? No seu trabalho, né? Não tem como colocar preço. Sim, isso às vezes até atrapalha a gente demais, porque quando você tem muita paixão, você vai aprofundando e aí quando você vê, você já esqueceu do que é o básico para você conquistar, enfim. Porque a paixão, o que eu quero dizer com isso? Que a paixão muitas vezes nos cega para fazer um business bom, para fazer uma decisão boa. Sim, então, sai do racional e fica no emocional Sim. total. E eu sou um espelho disso, já tive muitas decisões de coração. Tô um pouco cada vez mais coração gelado, porque a gente passa por poucas e boas, mas agora também a gente faz um mix, um equilíbrio, né? Nem tão pra lá, nem tão pra cá. Pensei que ele ia inverter a frase do Abel, coração gelado, cabeça quente. Ele fala isso, Abel? Ele tem a frase assim, cabeça fria? Cabeça fria, coração quente. Ah, é? Ele tem essa frase. Nesse momento eu inverteria. Coração gelado, cabeça quente, exatamente. Hoje eu inverteria. E aí, prosseguindo, como que depois dessa transação toda do Rafifa, como que prosseguiu uma duvidazinha que eu tenho nessa parte do Rafifa. Você falou que a ESPN comprou os direitos transmissivos.
E aí, você acompanhava? Você acompanhou, assim, ao vivo, ele jogando? Ou tava uma coisa mais, tipo, se ganhar, ganhou? Não, acompanhei, acordei de manhã. Não, era acho que mais ou menos na hora do almoço. Cara, eu tanto acompanhei que a minha esposa, eu morava no 9º andar, e ela falou... O que tá acontecendo? Eu estou te escutando lá do elevador. Cara, foi... tirando o recém-título, que a gente pode entrar depois, que a gente conquistou agora pela seleção, mas foi a maior conquista que eu já comemorei, porque eu gritava, não acredito. Aí eu peguei a minha esposa pelo braço, ela chegou sem entender provavelmente de um plantão chatíssimo, horroroso. Eu falei, Luísa, acabou de mudar a minha vida, acabou de mudar a nossa vida, isso daqui. E mudou de fato mesmo. Quando eu apertei o braço, ela tipo assim, ela falou, o que esse doido tá falando? Ele, advogado, não tá nem advogando direito, tá mexendo com esse negócio de videogame. Hoje ela super entende de tudo. A minha esposa, ela senta, a gente tem um ritual todo final de semana pra ver o Free Fire, que ela adora. Ela gosta. O preferido dela é o Free Fire. De ela xingar os atletas. Ela joga também? Nada. Ela não é gamer. Não, ela joga Candy Crush, que aí a gente não pode negar que é um gamer. Não dá pra... Deixa de ser um gamer, né? A pessoa escolhe estar ali jogando um jogo eletrônico, no hobby dela. Ela gosta de um Candy Crush, mas ela é muito... os hobbies dela são outros, assim. É mais focada na leitura, enfim. Estudar é um hobby para ela, estudar a própria medicina. Mas é incrível, cara. Mas só de ela estar ali assistindo com você... E isso é muito gratificante. É minha parceira, minha companheirona. A Luísa, a doutora Luísa Aleixo, aí podem ser atendidos. Espero que vocês não sejam atendidos com ela, primeiramente. Porque oncologista, a gente não deseja que ninguém se passe na mão dela. Mas, de qualquer forma, quem tá com ela tá muito bem atendido. E não é porque é minha esposa, é pelo que eu escuto de outras pessoas. E, enfim, e ela vira minha parceira de esportes, ela hoje dá opinião na empresa, dá opinião em tudo, contratação de atletas, é muito, muito divertido, né? E então essa foi a grande sentimento daquele dia que você perguntou. Eu vibrar, o vizinho provavelmente reclamar, a gente morava no apartamento. Ainda bem que era de manhã, né? Então e era no sábado pode gritar. Senão ia ter que descontar da multa do Rafifa a multa do condomínio. E eles eram chatos, né? E aí, eu entrando na sua pergunta já também, Matheus, no andar da carruagem, cara, aí realmente mudou. A Netshoes, como a nossa parceira de Sportflix, ela falou assim, cara, eu não quero mais te patrocinar, eu quero ser você. Eu quero comprar o nome que era Sportflix e virar Netshoes Esports. Você topa? Eu topo. Esse aqui vai ser o budget, eu toco o time de FIFA para vocês nesse budget e a gente tá arrebentando a boca do balão. Vambora? Vambora. Cara, e assim foi. Aí veio a equipe chamava NSE, Netshoes Esports, que foi um sucesso essa equipe, rodou até o ano passado, junto com a Netshoes Miners, que depois eu posso adentrar. Então, assim, com a Netshoes a gente estava no topo dos esportes do FIFA. Tanto que se você pegar o FIFA 20, quer dizer, faz um tempo, ou é o 21? Eu acredito que é o 21. Do FIFA 21, a gente está dentro do jogo com a camisa da NSE. A FIFA nos convidou, de tão relevante que a gente é, e a gente quer voltar muito com a Netshoes Miners, mas calma, a gente tem que construir o mesmo caminho que a gente construiu com a NSE. Então, eles falaram assim, olha, vocês são uma equipe relevante, vocês e mais duas equipes aqui no Brasil, a SPQR e a R10, que são as outras, vocês têm como mandar a foto para fazer parte aqui do FIFA. Para mim foi uma loucura, né? Netshoes, então. Então a gente teve lá centenas de milhares de pessoas que jogaram com o uniforme pelo mundo da NSE, aquele uniforme roxo lindo, lindo mesmo. Eu lembro dele. Você lembra da NSE? Então, assim, a gente fez isso, foi no nosso maior nível, sabe? E esportivamente, os atletas topo da cadeia. A gente contratou até o Wendel Lira nesse mesmo ano, né? Que é o famoso Wendel Lira do Gol Puskás, de 2015. Uma dúvida nessa parte do topo. Era topo na parte de resultado, de número de jogadores, de investimento, de tudo isso? A gente tinha certamente os salários mais bem pagos do Brasil, só não competindo com agências que levam os atletas para o exterior, mas quem paga no final é a equipe, né, em euro. A gente tinha uma estrutura bem conduzida, a gente tinha o primeiro psicólogo ali, a gente trouxe uma psicóloga na época, tinha uma rede de cobertura dos atletas, a gente fez um stage, um espaço para os atletas jogarem, tá? Isso foi muito bacana. E a gente também
nível desportivo. A gente nunca alcançou o topo, que é o FIFA e-World Cup, que é o grande campeonato individual, né? Que é hoje separado em 3. FIFA e-World Cup, FIFA e-Clubs, que é os clubes, né? Enfim, como o campeão foi um clube espanhol, e o FIFA e-Nations, que é o do Brasil, que a gente foi campeão. Então, o FIFA e-Clubs, o e-World Cup individual, a gente sempre bateu na trave, sempre playoffs. Quando a gente ia chegar para ele, veio a pandemia com o Vini e Leiva. Então, a gente já chegou a classificar para esse Mundial, para o top 16 do mundo, ia para o Mundial, e aí, infelizmente, a pandemia não nos permitiu. Então, manter o nível, alto nível, sempre disputar campeonatos. Em 2019, cara, eu já conheci cerca de... Tô batendo quase uma dezena de países que eu conheci viajando pelo FIFA. Legal. Então, Romênia, quem conhecia a Romênia? Romênia fui 2 vezes, eu ia para ser a 3ª vez seguida, eu falei, não, aí vai meu sócio que queria conhecer a Romênia também foi. Aí todo o núcleo ali da Europa, só a Espanha que eles foram, mas eu não fui. Então, Amsterdã, Londres 2 vezes, Alemanha, agora Dinamarca, Portugal, a gente já passou por lá, Amsterdã, que foi os playoffs também. Então, enfim, cara, muito campeonato. E aí Atlanta, a gente foi 2 vezes para Atlanta, nos Estados Unidos. Cara, e vamos viajando para o mundo todo para conhecer... E disputar. E disputar em alto nível. Já chegamos vice-campeão de um deles, 4º colocado nos playoffs, campeão no online, não foi agora, a gente foi campeão do Sul-Americano online, então a gente está com falta desse presencial, mas esse é o grande nível que a gente tem que manter, isso só do mercado do FIFA, né? Fora dos outros também, que é bem complicado. Cada um tem sua história e seu núcleo. Dá para levar um podcast inteiro só falando do mercado de FIFA. É isso que a gente nem adentrou. E o FIFA, a gente está aqui nesse tempo todo falando do FIFA porque é uma paixão, é um jogo fácil, né? Todo mundo bate o olho e sabe, entende. Difícil de um Free Fire, de um LoL. Sim, e acho que a maioria da galera já jogou, né? Já jogou. E ele, por si só, leva como eu falei, uma conversa, um longo papo inteiro. E foi no FIFA também que fez você chegar onde você chegou, Perfeito. né? Foi o FIFA que te fez. Tá no meu coração, a gente não esquece. A gente tá voltando um foco bem grande para 2022, 2023. E infelizmente é um esporte tier C ou B. Eu diria que é um tier B ali, que tem o tier S, que é LoL, que é CS, enfim. E tem Valorant S do que? agora. De Supremo? Supremo. Aí é tier S, A e B, C e vai embora. Então, Tier S de Supremo, que eu acho que é LoL, aí depois vem aí os Rainbow Six da vida, o Free Fire, que era Tier S e agora talvez tá indo pro Tier A. Aí, o que legenda o Tier pagam tier... mais? Tipo, LoL paga mais que FIFA? Audiência. É isso, no caso? A gente tá no business da atenção. Então, assim, o Tier S vem muito relacionado à atenção. Hoje eu vou é injustiça eu tirar o Free Fire do Tier S. O Free Fire bate 70, 80 mil pessoas todo final de semana simultâneas, né? Então a gente está falando isso de muito maior do que muito jogo de campeonato. Brasileiro, às vezes até Série A, né? Então a gente sabe que o Free Fire tem uma relevância, ele passa na Rede TV ao vivo todo final de semana. Então se vocês ligarem na Rede TV meio-dia a partir da 1h da tarde, vocês vão ver a Netshoes Miners, que é a nossa equipe, que eu vou falar rapidinho aqui com vocês como a gente construiu ela. Mas a decisão de tiers, como você perguntou, é pela audiência, pela relevância, porque faz um patrocinador nos pagar não R$5.000 por mês, mas 60, 70, 40 mil reais por mês. É o business da audiência. O LoL é muito forte na audiência, passa no Sport TV todo final de semana. Ao montar as equipes, vocês pensam nisso também? Tipo, além da característica de vocês ali, eu gosto desse jogo, acho que tem um perfil de conseguir montar um planejamento legal para um time aqui, mas também questão de audiência, vai puxar dinheiro pro time, tem bastante jogador aqui que a gente conhece. Você fala de um novo jogo ou de um jogo já existente? Um novo jogo. Tá, então vamos falar assim que tá saindo, a gente vai entrar numa nova modalidade, num novo jogo. Cara, muitas vezes essa nova modalidade, por exemplo, a China acabou de lançar um jogo de celular. A gente não tem noção nenhuma de audiência disso, mas às vezes paga bem um campeonato. Então, o olhar empresarial vai falar, cara, eu quero participar desse jogo. E vai ter também aquele cara, tem um campeonato aqui que é unidos dos amigos, unido da galera,
e só que é no LoL e vai passar no Sport TV e não vai ganhar nenhum real. Então a gente vai por conta da repercussão. Acho que até facilitando a sua pergunta, é uma coisa que estava na minha cabeça. Por que vocês não têm uma equipe meio que de CS, entendeu? Por que a Miners não tem uma equipe de CS? A gente gostaria muito de entrar no meio de CS. É tudo questão de estratégia e se pontuar no panorama que a gente tem. A gente está atento para todas as outras equipes. A gente quer entrar a gente quer ser um hub de negócios em todas as pontas dos esportes. CS ele é Tier S também? Tier S, sem dúvida é. Tier S total. E o Gaules liderando esse Tier S, né? Tier S ali. E assim, esses tiers que tu tá fazendo aqui é da minha cabeça, assim, mas eu acho que tem uma como você concordância. sente estando também dentro do mercado. Mas eu acho que eu teria uma concordância aqui da galera em relação aos esportes, né? E esportes, não... mas esse Free Fire é um jogo ruim, 16 bits, cara, não importa, é um Tier S. Então, porque a audiência é grande, patrocinadores são grandes, Santander patrocina, agora patrocinando o pessoal da Pringles, patrocinando os meus patrocinadores, a Netshoes fanática com isso, Consórcios Magalu, que entrou agora, fanático com isso, enfim. Então, isso que define. E eu não tô no CS porque eu não vi uma oportunidade de entrar. Tipo, pro Fluxo agora apareceu grandes jogadores. Eu já tive algumas pessoas nos oferecendo lines de CS, mas a gente nunca encontrou ainda assim, cara, a gente tem o budget, a gente tem o budget correto, a gente tem o parceiro correto, porque o parceiro tem que vir junto, e isso eu entendi. Então, por exemplo, casa de apostas, por exemplo, alô, BetCerto, casas de aposta é uma das únicas formas deles poderem se comunicar dentro dos esportes é através do CS. Eles não podem ir no LoL, eles não podem no Free Fire, e o CS está lá no Tier S. Então, fazendo aqui um exemplo também, se a BetCerto quiser entrar no meio dessa juventude, se ela tem, às vezes, eu quero, como você falou, tem campeonatos, e aí vai entrar a aba eSports lá, que é muito famosa hoje para inúmeros sites. Todos os grandes sites estão tendo esse. Aí ela vai ter que entrar ou no CS ou no Dota. Nos outros, ela não consegue comunicar. Ela não vai entrar no LoL, nem no FIFA. Ela pode ter aposta de LoL, por exemplo, mas ela não vai comunicar a marca dela dentro do jogo. Não do jogo, né? Dentro do campeonato. Sim. Do jogo, de forma nenhuma também. Não, tipo, patrocinando algum time. Isso, não pode. Vedado. Então, mas no CS, aberto. BetCerto pode ir gigantesca no peito. Então, essa é a comunicação. BetCerto, mais, dando exemplos diretos, tá? Mais Miners aqui, pode ter um time de CS e aí brigar. Mundial, nacional. Essa é a combinação que a gente faz. Aí, BetCerto, vamos fazer um Cidade Clube, BetCerto, Miners, ó. BetCerto é 017? Pô, BetCerto, então vamos fortalecer o 017. Se vocês forem 017, mas já tá apoiando um 017, que já é muita coisa. Pô, pouca gente sabe, né, cara, que a gente daqui do 017, como vocês brincam, a gente é a empresa aí hoje que toca, a CBF é a empresa hoje que toca um time de League of Legends na franquia, que toca um time de Série A do Free Fire, e a nossa sede, se vocês quiserem procurar em qualquer CNPJ, vai estar aqui, Pedro Amaral aqui, a rua pertinho de vocês, inclusive. Então, isso é muito legal aqui pra gente, sabe? Por mais que as pessoas pouco importam, e ela é tocada daqui, tá? Eu vivo no meu mundo aqui do 017 e raramente eu saio. Eu vou pra São Paulo pra ver os escritórios, como é que tá lá no Allianz umas 2 vezes por mês, mas é tocado daqui. Então, essa região, porque, então, cara, a Miners é 017. É zero. Nascida e criada. A Eflix é 017. Né? A Eflix por mais que seja mineiros, Miners, da gente ser mineiros, mas vocês também têm um toque mineiro. Falei que era de mineiros? Os mineradores, pode zoar, não tem problema. Por causa da briga que a gente teve com o Cruzeiro, né? Então, por isso que a torcida do Cruzeiro fica brincando com a gente também. Mas isso é outra história. É uma boa história também, mas é outra. Então, assim, essas são voltando à sua pergunta e retomando o assunto, são as principais ideias de por que a gente entra num esporte ou não. Ou é uma oportunidade desse nível, o cara vai começar o jogo do zero, então não tem ainda audiência e ele vai construir conosco, beleza, acho bacana. Ou é um esporte sedimentado, forte, então vamos trazer os parceiros para mostrar que, já que a mídia da atenção, em vez dele colocar 100 mil na Globo, coloca 100 mil por mês num time, você vai ter fulano, ciclano, que vai passar, inclusive, na Globo 2 horas por dia no Sport TV. É tudo posição de carteira, porque a gente sabe que o valor é o mesmo. A BetCerto vai ter só o X dela lá, ela vai só mudar de carteira, normalmente, Sim. né? Tipo assim, o bolso, que a gente está brigando com bolsos. Isso é o padrão de toda briga. Então, como a gente está no business da atenção, isso é importante. Perfeito. E aí depois, né, nessa ordem cronológica, tem a transição da
da NSE para Isso. miners, né? Esse ponto de transição pra gente, que eu falo que é mudança da NSE para miners do que é hoje, ela veio muito para uma visão de negócio nossa que foi interessante. Então, assim, como eu falei com vocês, a gente estava num escalão muito bacana na Netshoes. Só que a gente estava sentindo, com o time de FIFA, a gente já tinha batido o teto, sabe? Ali com a Netshoes, a gente tinha o budget já planejado. O time era só FIFA, nesse 100% caso. FIFA, exatamente. E aí, cara, eu cruzeirense como sou, o que eu faço? Cara, eu já tenho esse negócio com a Netshoes, eu tenho o FIFA aqui. Eu já tô tocando esse negócio por 2 anos. Alô, Cruzeiro, posso entrar? Deixa eu apresentar para vocês um negócio chamado eSports. Aí eu mostro o que eu faço na Netshoes, num patrocinador grande, que é respeitado, inclusive parceiro do próprio Cruzeiro. Falo com eles. Falo assim, cara, esse é um produto que vocês não têm na prateleira. Vamos fazer disso uma nova forma de comunicar com o torcedor. Só não te cortando, algum time de futebol já tinha nessa época? Já, o Corinthians já tinha o time, o Flamengo já tinha também. Já tinha alguns exemplos de tipo, o Goiás já tinha feito. Já tinha como inflamar eles, pô, os caras têm. Sim. E eu bato lá desde 2018 e a gente vai fechar só em 2019. Então, assim, eu começo a ramificar a minha empresa. Então eu falo, agora existe um departamento para tocar a NSE e agora vai ter um departamento para tocar o Cruzeiro e Esportes, que virou o famoso CRZ. E aí, cara, você imagina a minha felicidade eu inaugurar no meu time profissional de coração, de futebol tradicional de coração, eu inauguro o departamento de esportes lá junto, né? Quando eu falo óbvio, eu tô com sócios aí, que aí depois aquele meu sócio que fez o do YouTuber, ele sai, entra as pessoas que mudaram o meu negócio e minha vida, né? Que é a Dani Maiolini, Leonardo Máximo, Luciano, que são assim... E o Gil, que são pessoas que mudam o nosso negócio. Eles vêm do futebol tradicional. A Dani, uma gênia. O Léo, um poliglota. Enfim, não posso fazer elogios, senão fica chato. Mas o que eles são? Eles são do mercado tradicional de futebol. Eles são agentes, né? Principalmente o Léo, o Luciano. Eles são agentes do futebol. Hoje, eles são donos da TFC. Da TFC é a dona da... É TFC não, gente. É TFM. Que é a antiga Trafic, que inclusive é do 017. A Trafic é do 017. Então, o Ávila, né? Ele era do 017. Sim. Daqui de Rio Preto. Isso. E o J. Ávila, depois que teve aquela confusão, ele teve que vender a carteira dele e eles contrataram. Hoje, os meus sócios são os mesmos agentes do Vinícius Júnior. Eles trabalham com o Paquetá. Não sei se diretamente de agenciamento, mas são do Martinelli. Então, assim... É esse tipo de pessoas que dá uma robustez no negócio muito grande. E eles conheciam o pessoal do Cruzeiro por ser agentes de futebol lá e também facilitaram essa nossa entrada. E aí, bato na porta do Cruzeiro, a gente começa a falar em 2018, fecha em 2019 e eu faço, cara, eu tenho muito orgulho, assim, eu faço umas apresentações para dentro para catequizar exatamente o que a gente está fazendo aqui, todo o setor, todo o departamento do Cruzeiro lá, o quão importante os esportes é. E tem até no perfil oficial eu dando uma palestra lá pro time, que me orgulha muito. Mesmo brigar depois, eles não apagaram. Até porque a diretoria hoje já não é aquela relação ruim que eu tive com a diretoria que rompeu. Hoje é do Ronaldo, assim, a pessoa que estão lá são excelentes. E ele é muito mais desse universo também, né? Ele é. Do eletrônico. Ele tem também Ele tinha participação na CNB, mas eu acho que não sei se tem mais. Então, assim, a gente inaugura o Cruzeiro, a gente faz do Cruzeiro a terceira maior rede social de esportes de BH. A gente passa o América Mineiro no nosso Instagram, no nosso Twitter, vira uma loucura. E aí, com o Cruzeiro, eu faço o Free Fire, o meu primeiro Free Fire, eu faço o Cruzeiro. E eu aplico para o CBLOL na época da franquia, como Cruzeiro, na época do CBLOL. A gente entra como Eflix, né, com a bandeira do Cruzeiro, e aí, depois de 6 meses, a gente faz no primeiro split, a gente rompe a relação com o clube, que não estava boa em alguns aspectos, principalmente comerciais, aspectos de quem estava lá dentro, sabe? De operação. Nossa relação não estava saudável. Saiu uma pessoa que inaugurou os esportes lá, e as pessoas que tinham visão inicialmente estavam boas as visões deles, mas depois não se pactuaram, não se firmaram com o clube. E essas pessoas, nenhuma deles estão lá. Mas no caso começou a ficar de canto, assim? Ficou. Em relação a gente ficou com os esportes, assim. Tudo bem que a gente... É um licenciamento, a gente tem que tomar para si, mas a gente esperava algum mínimo de apoio que a gente não conseguiu, sabe?
E você acha que a situação com o time acabou, o time de futebol acabou se encontrando, ajudou Cara, a isso? foi um problema que quando a gente fecha o acordo, o Cruzeiro entra no outro final de semana na zona de rebaixamento, assim, foi 2019, né? E depois todo aquele explodiu, eu tava lá, cara. Toda a época da explosão, do boom, da entrevista do Fantástico, eu tava lá. Então, os esportes, por muitas vezes, e eu entendo isso, foi o alento do torcedor. E a gente tinha um time muito bom no Free Fire. Nosso time de FIFA, nossa dupla de FIFA, que era o Senna do Boné e o Tori. No primeiro campeonato, a gente já foi pra Romênia, entendeu? Representando. O time de Free Fire, a gente contratou um astro e que tá conosco até hoje, na época que era Cruzeiro, hoje tá no Netshoes, que é o Natividade, o Nativa. Tem 1.400.000 seguidores, o menino é um fenômeno. E o Cruzeiro indo bem, em terceiro lugar no campeonato Free Fire, melhor posição da história do clube. E até nossa também, como equipe mandante. E aí a gente rompe essa relação. Eu fico aí por 3, 4 meses imaginando o ponto de unificar, porque eu estava cansado também de dividir a minha empresa em várias pontas, né? Netshoes, Conversar Cruzeiro, com um monte de gente. CBF, assim. e a CBF também aí entra nesse meio, a gente também se oferece para a CBF para tocar os esportes lá e a gente fecha 3 anos de contrato. E aí eu tinha muitas ramificações. Aí eu falei, não, vamos colocar tudo no bolo, tirando a CBF, porque a CBF é uma instituição na qual eu não tenho como colocar no bolo. Você sempre vai representar ela porque são campeonatos oficiais da FIFA, então sempre representa a seleção. Aí eu proponho com a Netshoes o fim da NSE, eu já não tinha mais o Cruzeiro. Cara, vamos montar o nome de uma equipe na qual vocês têm o name rights? Vamos. Aí virou Netshoes Miners. Então nasce a Netshoes Miners com o time que era do CBLOL do Cruzeiro, o time do Free Fire do Cruzeiro e o super time de FIFA deles, que já era forte. A gente unifica tudo dentro desse caldeirão que virou a Netshoes Miners. E aí, cara, o que a gente apanhou, e apanha até hoje, a gente perdeu para Kabum e o Cruzeiro jogou há 1 ano e meio, o Cruzeiro não está no CBLOL. E eu recebi uma mensagem do torcedor zoando a gente, porque a gente perdeu contra Kabum. Na sexta-feira, um ódio reprimido deles. Eles, ainda bem, qualquer notícia que sai da gente entrando ou saindo da franquia, permanecendo, tomara que saia, tomara que esse time, sabe? Assim, até hoje o torcedor tem Sim. O torcedor cruzeirense. Cruzeirense. Só que pouco eles sabem, assim, cara, que eu tenho o maior orgulho do mundo. Hoje a nossa relação da diretoria é tão boa, a gente volta a falar sobre os esportes. Eles chamaram pessoas no nosso lugar que colocaram o Cruzeiro quase nas páginas policiais de novo, nos esportes. Por 4 dias essa agência fez uma maior vergonha que eu tive, assim, uma decepção enorme da antiga diretoria do Cruzeiro, que nem está mais lá, confiar em pessoas que a gente já sabidamente sabia que ia ter uma péssima relação, e aí acabou. Com o clube devendo. Os caras em 4 dias foram quase sair nas páginas policiais? 4 dias seguidos eles saíram em notícias falando. Isso eu posso repetir porque tá nas notícias, né? No Globo, no Esporte, em todos os portais. 4 dias seguidos falando que era 3 meses de pagamento de um time, 4 meses faltando de outro, vermes na casa com fotos de vermes, contratos não cumpridos. Tudo foi, e assim, a gente com o Cruzeiro, o nosso rompimento foi ruim, porque no nosso contrato, se a gente saísse por nossa decisão, a gente daria 6 meses de consultoria, e eu estava super animado com essa consultoria para reposicionar o clube. E eles falaram, nem precisa. Já conhecia um fulano aqui. Eu falei, não, esse fulano não. E deu no que deu, sabe? E todo mundo que era do meio, assim, sabia um pouco da história. E, enfim, essas pessoas já acredito que não mais vão pertencer dentro dos esportes. A empresa chamava 7W Play. Não sei se existe mais hoje, mas eu posso estar falando só repassando o que era notícia. Mas se fosse para uma consultoria minha, eu altamente não recomendaria. E deu no que deu. Mas parece que agora é só engenheiro de obra pronta, mas a gente já encaminhava com todas as relações, todas as pessoas que a gente conversava. E aí, então assim, eles saíram da gente tudo redondinho, jogando LOL, jogando Free Fire. Eles tiveram um sucesso no Free Fire, em uma outra modalidade, uma modalidade ou outra. A gente se enfrentou várias vezes, tipo no Wild Rift, era uma loucura. A gente se enfrentava no próprio Free Fire. Eles levavam a maior rivalidade, assim. Rolava. E eu adorava isso. Só que isso, sabe, eles têm até uma raiva hoje maior nossa, acredite, de traidores, que eu ouvia, foi exatamente isso, do que da empresa que
que acabou... Desfaleceu. Não existe mais. Se você pegar hoje as redes sociais, é uma tristeza o que fizeram com o Cruzeiro eSports. Pessoas que colocavam como cargo de CEO, de operações, correram rapidinho, tiraram dessa posição, não colocam mais, que eram dentro do Cruzeiro. É uma felicidade, cara. Eu gostaria muito de um dia voltar e poder reestruturar isso, por mais que a gente já conversou. E hoje não tem mais nada lá? Não tem. Tem um muito bom relacionamento das pessoas que estão lá. Muito boa. Teve pessoa lá, uma das pessoas que inaugurou os esportes, e esse sempre foi um defensor nosso, é o Henrique, que hoje toma conta da parte do sócio-torcedor. Um cara incrível, que eu estava com ele no Maracanã, inclusive no camarote do Cruzeiro e Fluminense. Batemos papo por um tempão, cara. Enfim, eles estavam ainda resolvendo os pepinos com a antiga agência ainda. E a gente pouco pôde falar sobre. Mas como é meu clube do meu coração e tem muita paixão, eu quero fazer igual você falou, assim, voltando com o parceiro certo para tocar o Cruzeiro Esportes e com eles entendendo, e agora com o Ronaldo, que tem dono, essa porra tem dono, né? O famoso agora, essa porra tem dono. Vai ser outro patamar. Agora e eu tenho certeza que se não for com a gente, vai ser com outros e vai ser muito bom. E agora que o Cruzeiro vai voltar para a Série A, também poderia ser o momento. A alegria dele, ó. Pois não, vai. O alívio dele. Mas, por muito tempo, o torcedor me fez ter raiva do meu próprio time do campo, sabe? Eu parei de ver, não quis saber do Cruzeiro. Por conta do... Se ficou 2 anos na Série B, não fala assim, é mesmo, que pena, né? E aí, o que acontece? Vamos tocar. Não tive de tanta raiva que teve. Depois que o Ronaldo assumiu, eu comecei a ver que essas pessoas começaram a se ramificar, cada um para um canto. Fiquei mais tranquilo e aí voltei a ser cruzeirense. Hoje voltei até a pagar Premiere e tô vendo todo mundo. Cara, e dos grandes, o Cruzeiro foi o primeiro que caiu e ficou 3 anos, né? Foi o primeiro esse é o terceiro ano. Tempo, né? Sim. De uma vez só, não sei né? se o Vasco... Não 3 anos, né? Se ele não ficou 1 ano já, assim... Eu não sei, não lembro. Mas acho que todo esse tempo de grande, o Cruzeiro foi o primeiro. Foi, sem dúvida. É uma pena, mas a gente vai voltar numa época boa. Tá muito legal, tô morrendo de saudade do estádio. Na época dizem que os meninos do Twitter falam, se você for no estádio, não sei o quê. Hoje, quando o pessoal me manda esse tipo de mensagem, dá vontade de responder. Só que Twitter não é lugar pra você responder ninguém, né? Dá vontade de falar assim... Vamos, Cruzeiro, vamos subir para o torcedor falar, vamos junto. Aí, cara, a gente ainda tem alguma coisa em comum. Sim. Por mais que vocês não queiram, a gente tem. E, de novo, vocês nunca vão tirar o orgulho de eu ter colocado esse produto na prateleira no clube e ter feito no nível que a gente queria fazer. Que é colocar o Cruzeiro no mais alto nível dos esportes, e a gente fez isso, sabe? Então foi conosco. E aí a gente unificou e chamou tudo de Netshoes Miners, e a NSE ficou de canto. A NSE já não existe mais, porque era só do FIFA. Ainda tem as redes sociais, mas aí tudo virou Netshoes Miners, e assim estamos hoje, como a Miners. Nessas modalidades. Os mineiros da 017, né? Que tem muito mineiro e Goiânia aqui, então tô em casa. E, Fadu, e como que hoje tá as equipes de FIFA, os jogadores de FIFA, as equipes de LoL? Dá uma... Sim. O pessoal que é mais leigo no assunto, ou tá até começando agora aqui, que segue o Cidade Clube, pra eles até começarem a torcer pra Miners, que é um time da 017, né? Cara, quando vocês veem Netshoes Miners lá, torçam pra gente, sabendo que eu vou estar lá sempre vibrando. E, enfim, a gente tem... o nosso controller é daqui, então a gente também fomenta o mercado, a agência daqui, entendeu? Então a gente não tá só parado aqui no 017. Eu faço questão de vir sempre quando vocês me chamarem. Recentemente eu dei uma entrevista também pra Band daqui de 017. Então, a Tem Games, ela podia me convidar. Eu já tô meio fora da Tem Games várias vezes. Porque eles não conheciam a gente. Modesto, o homem tá... Eles não conheciam a gente também. Eu falei assim, cara, deixa a gente fazer alguma coisa junto com vocês, porque a gente pode trazer alguns influenciadores e tal. Mas na época, realmente, quando eu pedi pra eles, a gente também não teria a robustez de falar o que a gente tem hoje, né? Então, falando de como que é cada parte hoje. Cara, hoje dos mais estruturados, como que funciona o League of Legends? League of Legends, então, são 5 atletas, né? Sempre, 5 jogadores de cada lado. E a gente, por estar na franquia, a gente é obrigado a ter os 5 atletas principais, mais os 5 do Academy. Então, só aí já são 5 atletas de cada line e mais 2 obrigados, que são os reservas, 2 obrigatórios. Então, são 12 atletas. Para você sair do nada, assim, de qualquer time, você já tem que pagar 12 atletas
E sem falar de treinador, sem falar de assistente coach, sem falar do analista, que é muito importante no LoL, psicóloga. A gente trouxe 2 coreanos, agora a gente trouxe o terceiro com tradutora de coreano ao vivo, ela estava lá o tempo todo. Jogadores que vieram da Coreia, a gente trouxe... Fizemos todo o procedimento deles em consulado. Então, uma das primeiras equipes que fez isso no Brasil. Que loucura, como é que é essa integração deles assim? É difícil. Nossa, deve ser... Eles são, mas alguns adaptam mais, outros não, nem tanto, sabe? Mas eles gostaram muito de estar aqui. Tem um que é o Croc, que está na Loud, essa gigante hoje chamada Loud. É um atleta que saiu da gente e foi para lá. Uhum. E, então, é brasileiraço, já tá até falando português, xingando os atletas em português no ao vivo lá dos jogos. Ele tá muito engraçado, mas é um menino que super se adaptou. O Dorum, que veio com ele, também super adaptado. Então a gente tem esses pontos, sabe, a se trabalhar. Que é um complexo muito grande. Então é em São Paulo, é nos estúdios da Riot, com 100 pessoas todo dia para ir lá e ver os jogos e tudo mais. Então, tudo isso faz parte do cenário do League of Legends que passa no Sport TV, que a Globo renovou por 2 anos. É um jogo praticamente que eu brinco que é de rouba-bandeira, né? Você tem que destruir a bandeira. Você tem que chegar na ponta e destruir a base do outro. O Free Fire, que é um jogo Battle Royale, que é aquele negócio que cai todo mundo no mapa, quem sobreviveu ganha, né? É muito baseado no filme Hunger Games, né? Jogos Vorazes. Que é muito fácil de ver. Então, como eu falei com vocês, Rede TV, pluga lá um dia na Rede TV, ou sábado ou domingo, a partir da 1 da tarde, que vocês vão estar lá com a Netshoes Miners. Se a gente não tiver, a gente vai estar no outro dia, porque sempre ou um dia sim, um dia não, mas nesse final de semana a gente vai estar nos 2 seguidos. Então, esse final de semana coincidiu da gente estar no sábado e domingo. Então, se vocês ligarem, provavelmente quando for ao ar também, mas aí vocês veem no sábado e domingo na Rede TV às 13 horas. Que é um jogo tão último que chega, ganha o jogo, aí é de tirozinho e tal, tiro, você Mas cai. tem equipe ou individual? Equipe, são 4 atletas, a gente tem que ter um quinto substituto, aí tem um analista, um manager. Cara, a gente, pra vocês terem uma noção, esse também é jogado dentro dos estúdios da Garena, também em São Paulo, então a gente tem que prover casa, alimentação. A gente já chegou, cara, a figurar com 80 pessoas. 80 pessoas dentro do nosso escopo. 78, para ser mais exato. Então foi um baque. Falei, o que está acontecendo? 78 Crescemos. pessoas. De repente, eu estava com o Rafifa ali para contratar ele para levar o Sportflix no peito. E de repente estou com 78 pessoas. Isso é uma loucura. E mostra o crescimento dos esportes. O grupo Magalu abraça a gente, né? Porque a Netshoes foi comprada pela Magalu. Abraça a gente de uma forma bem bacana. Por topar esse name rights, bancar o parceiro mesmo. E há 5 anos a gente toca lá, esse hub de negócio com eles, a gente toca há muito tempo. E assim a gente está, sabe? Desde então a gente está muito forte com o grupo e com novos patrocinadores que vem entrando. A gente já passou pela Umbro, a gente já fez ação também com a Pad Pronto. Então a gente está, dentro do Grupo Magalu, hoje a gente anuncia Canaltech, Jovem Nerd, que é o nosso parceiro também de mídia. A Magalu, a gente já fez ações com eles, aí a Netshoes, por óbvio, e agora o Consórcios Magalu. Então, dentro do grupo, a gente faz muita coisa bem bacana lá. E no Allianz Parque, é um parceiro que veio também para somar com projetos mais de empreitadas, imobiliários, dentro dos esportes, que a gente faz ali. O fato de estar lá dentro, para eles também é bem legal, ter um time de esportes, eles podem anunciar isso para todo ponto. Então faz que a gente tenha o que a gente chama de game office, não mais game house. A gente teve game house, não foi tão legal, mas ainda a gente tem que prover casa, mas não quero que essa casa seja também o local de trabalho deles. Quero que seja num office e eles batam o cartão e vão embora e vão viver sua vida. E a gente já testou esse modelo de game office que para mim tem sido o melhor modelo, sabe? Então eu acho que nesses testes A, B, C, D, no caso dos esportes, a gente está cada vez chegando no modelo melhor, dentro dessas modalidades. E aí modalidades vão e vêm, né? A gente realmente está discutindo uma nova posição dentro do CBLOL, uma vez que depois que o mercado soube que a Kabum foi adquirida pelo Grupo Magalu, e a Kabum tinha um time de esportes lá dentro da Riot, e a Riot falou, não, o mesmo grupo econômico não pode deter 2 nomes, 2 parceiros, né? Netshoes e Magalu. Então vocês têm esse tempo aí para ajustar. Mas a Samsung já chegou a ter 2 times, não chegou? Quem? A Samsung? A Samsung teve, provavelmente eles passaram, foi a Mercedes também teve, e eles tiveram que ajustar.
Todos isso, a Riot jogaram, acho que, se não me engano, eles jogaram os 2 mundiais, né? Que era a Blue e a White, né? Era a Samsung Blue e a White. Eu não lembro desse ponto. Eles jogaram os 2 mundiais, essas duas Samsung. É um benchmark que fez falta pra gente ter, porque eu não sabia. E a gente recebe de uma situação da Mercedes na China, que teve 2 patrocinadores e também não pôde, nem patrocinador, cara. Muitas vezes você pode ter igual, assim, que seja do grupo econômico, sabe? Que comunique. Então a gente tem esses poréns lá dentro também. E aí a gente está vendo. E a modalidade do LoL está em discussão, está em pauta, mas a gente já viu outras oportunidades em outras modalidades. Os esportes é isso. A gente tem que se entender enquanto uma equipe de esportes. Qual que é o jogo do momento? Cara, o FIFA vai morrer, né? Assim, ou vai morrer, não. Na verdade, o FIFA vai para um outro caminho. O FIFA vai continuar sendo da FIFA. Se a FIFA quiser fazer o FIFA 24, 25, pode se fazer, mas não vai ser com a EA, Ela vai ter que desenvolver. E a EA já anunciou o time, o nome do jogo dela, né? Chama EA, como é que é? EA Clube, não sei o que. Esqueci o nome do jogo. O jogo do FIFA 24. O que você acha? Vai dividir os jogadores, assim? Uma galera vai pro FIFA, outra Cara, vai pro eu EA? acho que o FIFA vai dominar o mercado por um tempo. Vai continuar na dominância. Mesmo sem o FIFA A EA, da desculpa, FIFA. a EA. A EA vai dominar. Porque conta o FIFA... da jogabilidade que vai... O FIFA da FIFA vai mudar a jogabilidade, vai mudar tudo, né? Vai mudar. ser um jogo do zero, né? Um jogo do zero. Então, a plataforma... Então, assim, se eu não tomar sei. uma decisão igual eles tomaram, acho que já deve ter alguma coisa ali sendo construída há um tempo, né? Não ia ser de sopetão, assim, falar, vou largar a mão aqui, está ruim a relação. Com certeza. Então... Eu acho que foi pensado pelas duas partes. E a FIFA, eu queria muito que a FIFA fosse pro lado ali da 2K, a desenvolvedora que faz o NBA também, que é um jogo maravilhoso. Se a FIFA fecha com a 2K da vida, cara, pode chamar muito jogador, mas tudo se chama engine do jogo, né? Jogabilidade. O jogo tem que ser jogável. Porque não adianta ter uma engine boa, tipo, ninguém mais liga pro eFootball, cara, pro PES. Pouca gente joga isso, cara. Infelizmente, porque todo mundo nasceu no PES. Eu joguei PES, Wing Eleven, todo mundo. É tudo Konami, entendeu? Então, assim, onde foi que eles se perderam? Pra mim, FIFA é no 14. Ali mudou muita coisa. Eu falei, o que tá acontecendo nesse jogo? Que jogo é esse? Ficou aquela jogabilidade até horrorosa, né? Horrorosa, que eu não conseguia tocar na bola. Eu falei, o que é isso? Desisti. A minha curva de crescimento de aprendizagem ficou menor, eu não quero saber, se eu não aprendi, tchau e benção. Então foi isso, sabe, que pesou bastante para que a gente, que pesará bastante para eles tomarem a decisão para qual caminho eles vão seguir. E a EA, cara, é um jogo que todo mundo vai conhecer, vai gostar, vai já entender o Ultimate Team, para quem joga o FIFA, o Ultimate Team já é um vício maluco. Então eu acho que esse caminho. Mas a FIFA é a FIFA, né? Ela tem força no nome. O jogo é o melhor brand. Do brand, a EA vai ter que correr atrás. Sim. O dia que lançar o FIFA 24, é o FIFA 24, cara. Então, assim, é o jogo que tá vindo aí com o melhor nome possível. Se for ruim e tal, a gente vai ver no caminhar. O Fadu, e automobilismo? Vocês pretendem? Cara, eu pensei nisso hoje. A gente tem uma pessoa que a gente quer conversar. Eu vim do automobilismo na advocacia. Eu lembro que eu já vi algumas fotos suas. Você fez alguns trabalhos pra CBA? CBA, eu era do STJD. Eu era um dos auditores lá que julgava Rubinho Barrichello, Cacá Bueno. Pessoal. Bateu sim, empurrou sim. Multa, vai pra lá. Vou confessar uma coisa, viu? Já xinguei bastante no Instagram da Stock Car, demora de decisão, viu? Não, mas isso aí é com os comissários, tá? E eu vou te falar, que comissário eles merecem. E mudança de decisão 24 horas depois da corrida. Isso é com nós. Aí você pode ficar bravo com a gente. Não, 24 horas não é conosco. O STJD só chega... normalmente a nossa é pior, é 6 meses depois. Acho que recentemente teve uma com... Com o da Renata Fan lá, o marido dela. Tá, a Átila. Isso, foi um cu do Átila, não sei se você lembra disso. Foi que, tipo, 20 horas... Ele ganhou a corrida e 24 horas depois teve a decisão. Foi alguma coisa do negócio de combustível. Eu fiquei maluco, cara. Você acompanha bastante? Eu amo automobilismo. Que legal. Fórmula 1, também. Fórmula E, a parte Stock boa Car, Sprint Race. Do STJD era meio ruim você julgar as pessoas. Você viu o cara lá com a veia desportiva e você fala, cara, infelizmente você foi punido, vai perder a Essa parte era bem difícil, mas era a decisão que tinha que ser tomada. Mas a parte boa é que a gente tinha um camarote em todas as Fórmula 1. Então eu fui 4 anos seguidos no camarote da Fórmula 1. Assistindo era tudo. Nosso... Cara, que coisa incrível. Eu levei minha esposa um dia.
Então, aí, assim... E aquele esquema de descer nos boxes? E entrar na Stock Car pela credencial, a gente pode entrar e sair qualquer Stock Car, né? Sim. Como entrar nos boxes, a gente tinha visita dos boxes. E aí, quando você conhecia alguém da Williams, que era um brasileiro, ele te colocava ainda além da faixa. Eu tenho várias fotos, deu do lado da Williams, da Force India, na época Force India, porque a gente tinha conhecido o brasileiro lá. Não, pode vir aqui. Aí você toca no carro, pô, é uma realização de um sonho. E aí, nos campeonatos brasileiros, a gente tinha entrada como autoridade, normal. Qualquer corrida do milhão, Interlagos. Nossa, eu ia em Interlagos 3, 4 vezes por ano. Era uma delícia. E o automobilismo voltando, ele tá em alta também, né? O próprio Fórmula 1. Cara, eu né? preciso ser impactado mais. Eu não tenho encontrado a Stock ainda. tá com a Stock também, né? Parece. Tá. Tá com a Stock. Não, tô direto pouco eles impactado. postam no Instagram deles o Stock. E é competitivo, então? Sim. Legal. Eu preciso ser impactado mais, porque eu quero muito entrar. Tem muito a ver com o meu patrocinador, né, Tools, e eu quero fazer isso acontecer. Mesmo. E entrar nos esportes de automobilismo. Porque eu gosto de ser puxar essa pioneiridade, sabe? Assim, nem sei se essa palavra existe, mas ser pioneiro. E ele é um dos esportes que possibilita você ir pro esporte tradicional. Possibilita. O campeão, é o Bochung, eu acho que é o Bochung. O campeão do eSports do ano passado, esse ano entrou na Fórmula 3. Olha que legal. Ele foi direto pra Fórmula 3. E durante também a parada da pandemia, muitos migraram, fizeram o inverso. Os jogadores, os pilotos profissionais estavam lá na Twitch, fazendo treino, jogando, verdade. Né? Courtois tava também brincando. O Lando Norris chamava ele, o Leclerc. Cara, esse é o verdadeiro simulador, né? Então, assim, cara, é impossível colocar o PHzinho, que acabou de ser campeão mundial no FIFA, na lista da Copa do Mundo. Eu acho que esse é um dos únicos esportes que possibilita você ir pro real, né? Eu acho que é um verdadeiro simulador. Os meninos do FIFA ali, certeza. que foram campeões mundiais Imagina agora... no basquete. Terrível, não seria legal. E aí, puxando até, falando com vocês, tipo assim... O PHzinho que a gente foi campeão mundial com Crepaldi, com Klinger. O Klinger até joga, mas a gente jogou uma bola lá na Dinamarca durante o campeonato mundial. Fala a verdade, esse cara é tudo perto de pau? O Klinger joga bem. Não é porque ele é meu atleta também na Miners e também na seleção. Mas o Klinger realmente ele tentou ser profissional já. Mas o Crepaldi também é honesto. Mas o PHzinho, meu Deus, ele falou que tava com uma canelite lá, sei lá o quê. E é o melhor jogador de FIFA, que foi o nosso capitão pra conquista do Mundial, né? Então... Isso foi... Coisas de bastidores que... Os caras é perna de pau no... E me fizeram jogar bola depois de 4 anos, cara. O Fadu joga? Goleiro, o Fadu era goleiro. Era goleiro, agora não mais. Mas eu brinquei e adorei brincar lá, cara. Foi muito legal. Como é que me fez lembrar o quanto que o futebol une. A gente marcou esse futebol contra os portugueses, né? Os nossos patrícios e amigos lá. E aí começou... Era dentro de perto do hotel que a gente estava, onde estava acontecendo o FIFA e Nations Cup. E... pequenos dinamarqueses começaram a se juntar. Via que a gente estava com a camisa, sabia que a gente era das delegações, e começava a brincar. Receba, só falava do receba, cara. Impressionante. Impressionante. Na Dinamarca eu só ouvi receba o tempo todo. E ainda eu tinha que traduzir. O que significa receba? Eu falei, não sei, esse cara inventou isso aí. Não sei, vou falar receive, não tem nada a ver, não faz sentido. Receba é tipo, toma lá, mas como é que, né? Exato, como é que você vai falar? Eu vejo que é o toma lá, né? Total. Ele falou assim, toma, então toma. E ele fez o receba, mas eu nem sei se então assim, o cara é tipo que um chupa com educação, assim, né? Então os meninos da Dinamarca só se recebem, e aí eles entram pra jogar bola conosco, e aí, cara, e brincar, e dava risada, e aqueles negócios que o menino é muito ligeiro, aí você segura ele pra não ir, levanta ele, o pessoal tá aí, mentira, tira a mão de mim, falando em dinamarquês. E foi engraçado, no meio do jogo entrou até um cadeirante querendo jogar, o menino com a cadeira de roda dele elétrica. Cara, como o futebol une, me fez assim lembrar o quanto que é importante, porque a gente ama esse esporte, né? E eu saí de lá, assim, cara, vontade de voltar a jogar as peladas aqui, mas minha idade de 38 anos, hoje, esse ano seria minha última Copa, né, como goleiro, eu acho. Última Copa. Como goleiro, então acho que 38 anos daria pra eu ir pra Copa, mas é em dezembro lá. Mas dentro do mundo do futebol, pra eles, é só o virtual. Porque falando em Copa, eu vi lá na notícia lá, os meninos, depois que eles foram campeão, chegaram a notícia pra eles que eles estão convidados pro Qatar? Cara, dando contexto aqui, então, a gente, como CBF, né, consegue conquistar esse título mais... Conta mais sobre, né? Por como favor. Tipo, como que é a construção do time, eu tenho essa dúvida, assim, que você faz parte da delegação, mas tem alguma coisa de palpite? Não? É por
top de jogador, de ranking. É um mix. É um mix que a gente faz. É bem pontuado isso. A gente já testou algumas formas de convocação. A gente já tentou convocação direta uma vez, a gente já tentou só por seletiva, sem colocar os melhores, a gente tentou só por ranking. E a gente está fazendo agora um mix, que é os 2 melhores, os 2 melhores do Brasil, do ranking da EA, que você entrar hoje no FIFA.gg, se você digitar FIFA.gg, você vai ver os rankings dos jogadores. Já tá ótimo lá, você vai conhecer. Então a gente pegou os 2 melhores do ranking do Brasil, que eram o Klinger e o PHzinho. E a gente fez uma seletiva. E essa seletiva passou o Crepaldi e o Rezende. Então a gente tinha 4 atletas. E iriam 3 para mundiais. E a gente levou o Rezende como auxiliador técnico lá também, incrível. E deu cancha lá para os meninos também. Então, foi esse mix que a gente fez. O Rezende e o Crepaldi vieram para uma seletiva nacional dos melhores classificados, os profissionais, e a gente reservou a vaga já dos 2 melhores com o Klinger e o PHzinho. Nem participaram. Já estavam garantidos na seleção. E aí o treinador, entre esses 4, vai ver o melhor trio, né? Porque há várias combinações possíveis de trio. E aí ele viu que foi o trio Klinger, PHzinho e Crepaldi. E aí a gente faz as seletivas aqui nacionais contra igualzinho na Copa do Mundo, sul-americanos, beleza, passamos no sul-americano, fomos para o Mundial. Então a gente passou junto com a Argentina e com o Peru. E é tipo o melhor de 3, assim. Lá é melhor... Não. Lá é dupla. Sempre dupla. Bem importante lembrar. São sempre duplas. E aí a gente pega a dupla, o melhor trio foi definido e desse trio ainda você tem que selecionar a melhor dupla. E esse é o trabalho do Gabigol, nosso treinador Gabriel, que também é treinador da Miners. Eu coloquei ele lá dentro porque eu sabia que ele ia entregar o melhor trabalho. E entregou o melhor trabalho do mundo. Faz gol, Gabigol? Cara, ele é Gabigol porque ele é o primeiro Gabigol do que o Gabigol. Ele foi jogador profissional nos Estados Unidos, em Utah, e ele teve o apelido de Gabigol. E ele parece com o Gabigol. Se você pegar... Então, na notícia, quando a gente foi campeão do mundo, ele quase caiu pra trás e desmaiou. Quando ele falou assim, o sósia do Gabigol, sendo que ele é Gabriel, ele é Gabigol antes do Gabigol. Ele falou assim, ele fala que tem mais gols que o Gabigol internacional, porque o Gabigol internacional foi aquele fiasco. E ele provavelmente vai ser o único Gabigol que vai pro Catar. Isso é verdade. Então, essa eu que dei pra ele. Falei, cara, você pode falar assim, ó, você é outro Gabigol que vai pro Catar. E ele falou já. Então a gente chega lá na Dinamarca, cara, depois dessas seletivas, com o trio Klinger, PHzinho e Crepaldi, e o Gabigol vai revezando um trio entre um e outro. A gente tem um primeiro dia péssimo, horroroso, não teve vitórias. E foi depois desse dia horroroso a gente fez esse futebol que eu falei com vocês, que ajudou bastante, os meninos estavam lá. E aí no segundo dia... Mas o que era? Vitória. Pressão, assim? Tipo, acabamos de chegar, fuso horário? Não entrava a bola. Não foi fuso horário, não. Teve tempo de adaptação. Foi psicológico dentro do jogo. A bola não entrava e não era confiança, não tinha confiança de chutar. Só queria fazer o gol mais fácil que tivesse, não arriscava as jogadas que eles arriscam de tradicional. E aí foi, cara. Foi que a gente... E contra quem que foi os jogos? Os jogos foram difíceis. A gente só pegou pedreira. A gente só foi campeão. O nosso campeonato ficou mais bonito porque a gente pegou os melhores. Na fase de grupo, a gente pegou um fenômeno da Dinamarca, que é um menino de 16 anos que joga pelo Red Bull. Fenômeno mundial, que apareceu em recordes históricos de nunca ter perdido uma partida. O nome dele é dificílimo por ser dinamarquês, mas ele ficou muito famoso por isso. Você colocar aí dinamarquês, Red Bull. Aí a gente pega a Argentina, nosso grupo, tá? Era grupo de 6. A Argentina, Inglaterra, que tem o Tex, campeão de tudo, que é um fenômeno também no FIFA, é uma entidade no FIFA, é um menino novinho, mas já é uma entidade. A gente pega... Cara, depois a gente pega França, aí depois a gente pega Itália. O nosso caminho foi uma loucura, assim. Das oitavas pra frente foi bem, bem difícil. E a gente classificou como último ou penúltimo, se não me engano. Acho que foi penúltimo. E tivemos um caminho muito difícil. Então, no primeiro dia, a bola não entrava. Os meninos não tiveram nenhuma vitória. Segundo dia, cara, foram 5 vitórias e uma derrota. Então, fomos muito bem e nos posicionou muito bem pro terceiro e quarto dia. Terceiro e quarto dia são oitavas de final e quartas, depois semi e final. Agora eu não vou lembrar a nossa trajetória. A semifinal foi as quartas de finais foi contra a França. Que vocês tinham perdido.
A gente tinha perdido em 2019, perfeito. Como é o segundo FIFA e Nations, né, nesses 4 anos, por causa da pandemia, a gente perdeu para eles na semifinal em 2019. Eram os mesmos jogadores? Não, tinha alguém igual? Tudo diferente? Tudo diferente. Eu acho que todos os times, tudo diferente, cara. Provavelmente um time ou outro que tinha o mesmo jogador de 2019. O FIFA é muito dinâmico. E tinha alguma rusga, assim? Tinha. Mesmo sendo... Tipo, questão Brasil e França no futebol já é uma coisa que tem essa treta, né? Sim, não. Muita gente, eles falam... Com o dinamarquês a gente já provocou bastante. Eles gritavam receba na nossa cara quando eles ganharam. A gente ganhou de novo e gritou mais ainda. Tem o Crepaldi falando, respeita, moleque, você é menino ainda. Respeita seu pai. Crepaldi e dançava a cada jogo. E, enfim, e aí a gente ganha... Da Dinamarca, tira onda com os caras, a gente começa a caminhar contra a França, mas assim, uma rivalidade, porque eu acho que eles comentam que a gente não era um dos favoritos, enfim. A Itália, dificílima, uma das favoritas, a gente pega na semifinal e ganha também numa virada, num jogo maluco, um monte de torcedor brasileiro, um 5-4, alucinante. Nossa, que da hora. Eu quase morrendo lá. E aí vem a grande final, cara. Essa semifinal e final já foram no mesmo dia. A semifinal já tinha 1.000 pessoas no stage, sabe? E na final lotado o stage, 1.500 pessoas, 2.000 no total, contando com staff e crew, né? O pessoal da produção. E aí, cara, a gente começa perdendo da Dinamarca. Desculpa, da Polônia, que foi uma surpresa, mas eles eliminaram Portugal, eliminaram a Argentina, eles eliminaram só os feras, cara. Uhum. Quando eu falei... E eliminaram a Suécia na semifinal. Só a Suécia também fera. Então, assim, foi uma surpresa pra mim, mas eles disseram que era um time muito bom. E aí eles chegam na final, começam ganhando, botam uma pressão danada e os meninos viram. E aí, cara, vocês têm que ver. Para esse podcast, ver o gol do PHzinho aos 90 minutos com o Cristiano Ronaldo. Para poder elucidar um pouco como foi o gol, na minha cabeça vai estar sempre parecido com isso. Muita gente fala que não tem nada a ver, mas tá. Na minha cabeça tá. Parece muito com o primeiro gol do Pelé, o último gol do Pelé de 58 contra a Suécia, que ele recebe de costa, ele dá um pequeno chapéu, não foi um chapéu completo, né? Foi meio de lado, e ele deixa a bola que cai e bate no gol, aquele primeiro título do Brasil, e foi o nosso primeiro título, foi Cristiano Ronaldo, cara, numa jogada que tinha tudo para dar errado, mas o Crepaldi e o PHzinho, o gol foi do PHzinho. O Cristiano Ronaldo recebe, ele dá uma matada alta que pouca gente faz, assim, que ele continua, ele não coloca a bola no chão. E ele pega de primeiro com o Cristiano Ronaldo aos 90 e poucos. Cara, aí a gente vai abaixo, numa virada no último lance do jogo. A gente vai abaixo, a torcida vai abaixo. Eu saio correndo, meu joelho até hoje, tá começando a me sarar agora. Tá até hoje com a mancha, porque eu vou correndo, dou uma joelhada. Vou arrastando igual jogador. Tem um vídeo de eu olhando assim, pulando, aí de repente eu saio da câmera, porque eu vou correr pro lado e dar aquela de joelho, só que o tapete não permite, né? E aí a gente tem esse gol, a explosão de campeão, e no meio disso, aí agora que eu chego nessa resposta, e no meio disso, depois de a gente levantar o troféu, eu sou chamado pelo pessoal que eu conheço da FIFA, né, o pessoal que é da nossa cidade, que toca os esportes lá, o Mets e companhia, e ele me chama e fala, esse aqui é o Roma Guy, ele é o Chief Business Officer da FIFA e ele quer dar um papo para você. Ele falou assim, olha, estou convidando vocês para ir para a Copa do Mundo no Catar. Aí eu falei, sério, Roma? Eu falei assim, sério, posso falar para os atletas? Posso. Aí eu pego ele e falo assim, pessoal, chama aqui no meio da comemoração, cada um no meio do palco tirando a sua foto. Pessoal, tô aqui com o chefão da FIFA e ele tem um recado para dar para vocês. Já falei bem animado. Aí, por favor, Roma, fala, estamos convidando vocês para ir para a Copa do Mundo do Catar. E tem aquela foto deles pulando, vibrando. Que e até legal. agora, para mim, não caiu a ficha, cara. Eu tava em casa tranquilo, falei assim, vou para Dinamarca, beleza, vai ser legal, a gente vai fazer uma boa apresentação, mas um top 4, cair nas quartas de finais, estava satisfatório. Cara, a gente é campeão mundial pela primeira vez. Vou pro Catar. Essa molecada vai... Você estava planejando ir pro Catar esse ano ou não? Não tava, né? Vamos pro Catar, os meninos vão ter uma história pra contar lá. Vamos Catar convidado pela FIFA. Porra, desculpa aí, cara, que sensação maluca. E pros esportes, esse título, eu fiz uma revisão até sobre isso, é o primeiro título no qual a bandeira nacional está em todos os pontos. O Brasil é campeão mundial, porque quando já fomos campeões
mundiais ou em outros esportes, com a bandeira da Fúria, com a bandeira da sei lá, da LCK, da Luminosity, mas nunca representando a nação, nunca representando o Brasil. Eles eram um time brasileiro, com toda certeza, e é um mérito, né? Mas representando os selecionados da nação e o Brasil de ponta a ponta é a primeira vez. Então, assim, a gente tem muito orgulho de ser os selecionados, os melhores jogadores, estarem num pitch e representar a amarelinha de ponta a ponta, sem ter clubes por trás. Foi o Brasil, tocou o hino nacional lá. Então, assim, no pré-jogo contra a Polônia. Então é isso, tá, sabe, que fez a gente tá tão feliz e até hoje vibrando e repercutindo isso muito bem. Animal. Uma dúvida X, assim, quantos anos tem o pessoal, os atletas? Cara, os esportes ele tem uma vida curta para os jogadores, sabe? Normalmente 3, 4, 5. Se o cara passou de 5 anos, ele é um fenômeno mesmo. Jogando. Não, mas eu digo os atletas do Brasil. Sim, e a idade deles, então, assim, eles começam normalmente com 17, 18 e eles vão parar com 23. Então, eu não vou saber de cor, mas eu acredito que o Kling, eu acho que vai ter 20, 21, o PHzinho também, o Crepaldi um pouco mais novo, 19. Como ele falou, respeita teu pai, moleque, isso. Não sei o que. Eu falei, não, deve ter uns 25, nada. Não, mas também é porque ele já é velho, também é moleque. Só que o menino tem 16, foi o primeiro campeonato oficial dele, FIFA, sabe? Então ele tava esperando fazer 16 pra ele entrar. E aí tomou esse sacode. Tomamos o primeiro, depois eles tomaram. e aí, então acho que é essa idade. E eu acho que o Rezende é mais velho, o Rezende tá com 23, 24 e tal. Eu acho que, assim, que é essa idade. Idade rápida, né? Curta, mas os meninos sabem aproveitar. Tem que saber aproveitar. Legal. Fadu, falando de atletas, temos atletas na 017? Como... Cara, você sabe Como que eu nunca perguntei isso? Podemos ter tido e eu não sei. Você não sabe? Eu não sei. Não sei se tem algum atleta. Eu nunca faço essa identidade, porque a gente é tão criterioso para ver atletas em relação ao desempenho. Os esportes oferecem isso, né? Dados estão no... Se o cara joga Free Fire, ele vai estar no ranking dele ali, se ele é bom ou ruim. Então, a nossa atribuição é muito focada no desempenho, no comportamento. E eu perguntei se o cara é 17. Já perguntei, óbvio, né? Mas eu nunca reparei se a gente passou por algum atleta meu, algum 017. Mas não sei se tiver alguém depois, manda pra gente. Claro, se tiver alguém de 017, eu Às vezes temos alguém aí. Não, essa região é rica. Até mesmo em outros times, assim, pra gente poder divulgar. Sim, não, é lógico, eu falaria com orgulho. Eu acho que o Fallen, ele é de uma cidadezinha, acho que é 014, né? Ele acho que ele é da 18, eu acho que ele é. Eu muito engraçado tratar assim. Mas eu acho que ele é líder de Birigui. Eu acho que ele é de Birigui, não é? Ele é de Birigui. É 18? É 18. Ah, tá. Birigui então, é 18. Eu não sabia. Então, assim, o Fallen é quase um 17. Quase 17. Mas eu vou procurar saber. Eu acho que é válido a gente trazer atletas de esporte para experiência de dia. Até pra gente também saber e um dia trazer aqui também. Perfeito. Seria sensacional. Super de acordo. E aí, Graco, tem mais alguma pergunta? Agora saber os próximos passos, assim, agora chegando ao final, né, do podcast, mas saber como tanto Fadu como o time, como que são os próximos etapas, né? As missões aí que vem pela frente. Cara, a gente, não vou cansar de dizer isso, então, com os esportes e a dinâmica, a gente está sempre em rotação. Então, a gente está em processo de mudança, mas eu acho que a gente nunca deixou de estar. A gente está sempre em processo de mudança. E isso é muito bom, porque a gente não quer ficar parado no tempo. Então, a gente está, sim, numa mudança que é singular em relação a Riot e o CBLOL. Essa é grande, impacta os noticiários sempre, quando a gente fala sobre isso, sempre quando a gente traça qualquer questão. Mas a gente também está de olho no mercado do mobile. A gente gosta muito do mercado do mobile porque ele é inclusivo, sabe? Muitas vezes o gadget, o celular é o único caminho que a pessoa tem para se divertir. Ele não tem um videogame, ele não tem às vezes uma TV, ele não tem um PC gamer então de 14 mil nunca. Então o mobile ele é inclusivo hoje. Eu brinco que o mobile é hoje o novo terrão, sabe? Pro mundo do esporte. Então a gente está sempre de olho nos esportes de mobile, a gente quer fomentar e a gente está olhando para um novo. O FIFA a gente vai ter uma crescida agora enquanto miners. Vamos diminuir enquanto quantidade de atletas, mas vamos aumentar enquanto nível, enquanto objetivo de desempenho, enquanto qualidade técnica. E a CBF, a gente está em pé de renovação para mais um tempo, né? Agora campeão do mundo, ficou mais fácil. Né? Ficou mais fácil esse caminho.
Mas eles já são pessoas que sempre gostam muito do nossa posição, do nosso bem-estar e do nosso modus operandi, né? Foi assim, dentro de todos os lugares que a gente passou, a gente fica muito grato, tanto do Cruzeiro também, a CBF. Então a gente também prorroga e vai trazer mais novidades dentro do mundo da CBF. E eu acho que é isso, cara, assim, oportunidades aqui dentro do 017, quero muito trazer alguma coisa em Rio Preto também, que possa dar cara também dos esportes aqui, mostrar que a Miners é daqui. Eu quero ainda ver, peço a ajuda de vocês, peço a ajuda de todos, que vejam uma oportunidade para a gente jogar um campeonato, trazer os nossos influenciadores que são grandes aqui do mercado do Free Fire. Até surgindo novos times aqui também, ajuda a trazer campeonatos, Sim. né? Acho que o pessoal do Vailers falou que eles estão desenvolvendo um time, né? O futebol americano. Ah, é? O pessoal do futebol americano falou que eles estão Eu desenvolvendo não lembro um time. agora qual As as modalidades, né? modalidades. Ah, tá, um time de esportes. De Sim, esportes. sim, Não é do NFL, não. Não. Eles estão É desenvolvendo do um Maiden, time né, que chama Maiden. de esportes mesmo. Acho que LoL, eles comentaram que Legal. tem. Não sei se é Dota ou se é LoL. Dota é Acho que os importante. dois eles estão. Eu acho que eles estão com 6 times, 2 são daqui de Rio Preto Aham. e os outros fora de, Tá de vendo? Rio Preto. Muito bacana, fomentando 100% aqui. A gente tá muito mais nacional do que local, e eu quero também ser um pouco local aqui. Por mais que a gente é miners, a gente tem que fazer ação em Minas, a gente quer dar um toque, mas, pô, eu estou aqui, eu gosto de ver ações também de perto, e eu faria algo para fomentar aqui também com toda certeza. Podem Pode ter contar certeza que vai conosco. ter cobertura do Cidade Clube. Vocês fazem, vocês são demais. Já falei para você naquela época, para vocês, que vocês fazem pro mercado do 017 mesmo. E vocês vão mesmo no 017 onde for, onde tem 017 vocês estão. Parabéns, parabenizar mesmo, cara. Não sei se vocês ainda continuam nessa vida de ir para qualquer jogo de série Czinha, Bzinha. Quando dá, vamos sim. Isso é incrível, isso era o que me fazia acompanhar. Falei assim, olha onde eles estão, cara. O estádio, às vezes, num sol rachando com mais 15 caboclinhos, senhorzinho, torcedor, vocês estavam lá cobrindo. Isso é sempre incrível. sempre lá. Isso é incrível. Já até mandei no grupo essa semana pro Carlos, eu falei, talvez o jogo do acesso do Mirassol pra Série B vai ser lá em Ribeirão, vamos organizar já pra ir. E vamos ver se a gente vai junto no Cruzeiro e Novo Horizontino. Cruzeiro Novo Horizontino, eu quero ir. É o penúltimo jogo. Eu quero, não, eu vou. Vamos lá, vamos. Vou lá, o pessoal do Cruzeiro vai Mas mandar. você vai ser 017 ou você vai ser 031? Eu quero que ali a 017 tome uma goleada. Voltei a ser meu Cruzeiro. Você viu que o Vasco veio aqui e perdeu, né? Perdeu pro Novo dentro. Horizontino. Eu fui lá uma vez, já me ofereci meus serviços lá uma vez, fui rejeitado. No Vasco? Não, no Novo Horizontino. No Novo Horizontino. Quando eu cheguei como advogado há 5 anos atrás, bati na porta lá e falei assim, não precisamos do seu serviço ainda. Mas obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Antes de finalizar, só quero deixar uma analogia que eu tava fazendo aqui na cabeça. Quem ganhou a E-Nation antes de vocês? França. Quem ganhou a última Copa? Ah, boa. Boa. Brasilzão. Copa, França, esse ano. Tá vindo. Brasil tá vindo. Não, abrimos a porteira. Abriu a Brasil. porteira. Trouxe a Pra bandeira, título tocou mundial, o hino. Título E vocês vão estar mundial lá? Já era. A gente vai estar lá ainda pé quente. Eu achava que eu era o pé frio, agora eu vi que não existe. O Hexa vem. O Hexa vem. Eu vou estar lá. Só agradecer também, muito obrigado pela sua presença, o papo foi muito legal. Que bom. Mergulhar um pouco mais nesse universo do esporte, agradecer o betcerto.net, nosso patrocinador, e uma boa noite. Obrigado, Graco, obrigado, BetCerto. Fadu, obrigado mais uma vez, Obrigado sempre a vocês. prazer receber vocês aqui, viu? E Go Miners, né? Go Miners, Go Miners. Valeu, clube, Valeu, até mais no próximo episódio.